Depois de mais uma eliminação, chegou a hora de voltar para o Campeonato Brasileiro. Hoje, 22ª rodada do Brasileirão, 9 da noite, e mais um clássico pela frente. Botafogo e Fluminense se enfrentam no Engenhão. É o Fluminense do pressionado Zubeldia, na corda bamba, vai pro tudo ou nada, muitas mudanças para tentar ter um respiro, se manter no cargo, até porque terça-feira tem Copa Libertadores e por isso esse jogo sim é muito importante. Todos os detalhes de mais um clássico, de mais um desafio no Brasileirão, todas as informações de Botafogo e Fluminense a partir de agora aqui no canal do Lessa. Bora de pré-jogo. E você já sabe, chega aí deixando o seu like aqui nesse pré-jogo, começando este sábado que a gente espera, tomara que seja um bom sábado, né? É difícil, o momento é complicado, né? Não temos sequer uma notícia boa para alegrar um pouco mais e trazer um pouquinho, nem que seja um pouquinho só de confiança para esse clássico. Aliás, tem uma notícia boa que eu vou trazer daqui a pouco para vocês. Mas você pode chegar aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal, deixando seu comentário também é sempre muito importante. E a gente já começa esse pré-jogo, relembrando aqui como está a tabela do Campeonato Brasileiro. 22ª rodada, como eu disse, abertura neste sábado às 4 da tarde, Grêmio e São Paulo na Arena do Grêmio. 6h30 da noite, Remo e Atlético Mineiro. Depois às 8h30, Curitiba e Chapecoense. E fechando o sábado, Botafogo e Fluminense. No domingo, 11 da manhã, Cruzeiro e Mirassol, Palmeiras e Internacional, 4 da tarde, lá no Nubank Park. Na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, tem Bahia e Vasco, jogo às 4 da tarde também. Depois na Vila Belmiro, Santos e Atlético Paranaense às 6h30 da noite, mesmo horário de Bragantino e Corinthians, no Cícero de Souza Marques. E fechando a rodada, às 7h30 da noite, Flamengo e Vitória no Maracanã. Essa é a 22ª rodada, Fluminense no G4, 34 pontos, Palmeiras nadando de braçada lá na frente, 47 pontos, Flamengo segundo com 39, Atlético tem 37. Então se o Fluminense vence esse jogo, pode igualar novamente o Atlético e aí vai depender do resultado do Flamengo para a gente saber a diferença pro rival. O Bahia é o quinto com 32. Então uma derrota do Fluminense hoje, por exemplo, pode fazer o Bahia ultrapassar o Fluminense e até perder 2 posições, porque o Bragantino poderia chegar a 34 pontos e passar o Fluminense no número de vitórias. Só que o Bragantino joga em casa. Bragantino e Bahia, né? Os dois jogam em casa. Então, é uma possibilidade real. Se o Fluminense empata, chega a 35, aí o Bahia ganha, também vai a 9 vitórias, vai para o saldo de gols, que também está apertado ali. Diferença muito pequena, diferença pequena também para o Bragantino. Então, se não vencer hoje, o Fluminense tem um risco bem significativo de terminar a rodada na 6ª posição e talvez até com o Cruzeiro na cola ali. O Cruzeiro pode chegar a 33 pontos nesta rodada. Lá na zona do rebaixamento, Grêmio com 22, Vasco 21, Remo 21 e a Chapecoense com 10 pontos. Bem bolado ali, porque Santos e Internacional também tem 22 pontos, o Mirassol tem 23. Essa galera toda aí pode entrar daí para baixo, pode entrar no Z4 ainda nesta rodada. Esse é o panorama, portanto, da 22ª rodada do Brasileirão. Vamos para um breve histórico aqui de Fluminense e Botafogo, esse clássico que esse ano aconteceu 2 vezes já. Vitória do Fluminense nas 2 oportunidades. No Engenhão, jogo do Carioca, vitória do Fluminense por 1-0. Esse ano tá uma confusão danada. No primeiro jogo contra o Vasco fiz uma confusão do jogo do Carioca, o jogo do Brasileiro, porque realmente é confuso, né? Teve o jogo no Engenhão pelo Campeonato Carioca, teve vitória do Fluminense por 1-0. E o jogo do Brasileirão também 1-0, só que no Maracanã, aí já pelo Campeonato Brasileiro, no dia 12 de fevereiro. Os últimos 3 jogos, 3 vitórias do Flu, quebrando aquela sequência bizarra de não ganhar do Botafogo. Dá pra ver aí no Flusão.info, né? Foram 11 jogos, teve um empate lá em 22 e depois 8 derrotas consecutivas para o Botafogo. Um negócio assim, inacreditável, ainda bem que isso acabou. E agora o retrospecto mais recente, 3 vitórias do Fluminense. Uma partida que vai muito além de de um clássico pelo Campeonato Brasileiro, que, claro, tem a sua importância, sempre vai ter,
mas esse jogo é fundamental porque ele antecede uma decisão. E também porque o Fluminense vem muito mal na competição. São os últimos 5 jogos, uma derrota, 4 empates, é o pior momento do Fluminense neste Campeonato Brasileiro, sem dúvida alguma. A temporada, na verdade, né? A situação é muito crítica, a derrota para o Vasco e a eliminação na Copa do Brasil, mais uma, pesa demais. A gente está diante de uma crise, é a definição de crise que o Fluminense está vivendo, porque não é só o treinador, tem muito mais problemas além do treinador. O Fluminense está tendo que lidar com uma série de lesões. Ontem a notícia devastadora da lesão do JK, que não joga mais esse ano. Né? Uma diretoria que pecou em diversas questões neste planejamento, que mantém o Zubeldia. E aí eu sei que vai ter muita gente falando, não é torcer para o Fluminense perder, né? É impossível o Fluminense entrar em campo, a gente vai torcer para o Fluminense perder para o rival. Não existe isso. Mas eu sei que muita gente no fundo está dizendo, se perder, pelo menos, o Zubeldia vai ser demitido. Eu não sei. Eu não tenho essa confiança. A não ser que seja uma goleada, uma humilhação, algo do tipo. Aí, enfim, pode acontecer. Fora isso, uma escalação com um time mesclado, com muitas reservas, com o jogo da Libertadores já terça-feira, seria ainda... Vamos lá, né? Não é que eu não queira a demissão do Zubeldia, pelo amor de Deus, né? Isso não faz mais sentido debater isso agora. Porque pode ser que tenha gente que seja ao contrário. Torcedor que não seja a favor da saída do Zubeldia. Mas a imensa maioria queria a demissão depois do jogo contra o Vasco. Acredito. Então, é claro que eu tô nesse bolo aí. Mas veja bem, tendo um mínimo de coerência, não faz o menor sentido esperar esse jogo. Agora eu vou demitir. Há 3 dias de entrar em campo contra o Independiente de Rivadavia. O estrago já está feito. Já caiu na Copa do Brasil. E agora, nesse jogo, este jogo contra o Botafogo, a única coisa que poderia mudar, aí realmente acredito, é o astral, é a arquibancada, é você dar uma resposta, é trazer um fato novo para o torcedor ficar minimamente de boa e voltar a acreditar. É claro, isso pode fazer muita diferença, concordo. Eu só estou dizendo que assim, não tem o mínimo de coerência dessa diretoria em manter o Zubeldia para ele ir para esse clássico e depois demitir depois desse clássico. A decisão era para ser tomada depois do jogo contra o Vasco e não foi tomada. Por isso que eu não sei se agora se ia fazer tanta diferença assim. Faria para mim, sei lá, pensando no segundo jogo da Libertadores, que aí é na outra semana, tem mais tempo para treinar, para trabalhar, eventualmente se um novo técnico chega. A questão é que agora é minimizar os danos. Um resultado, um empate, uma vitória, não vai resolver nada, mas pelo menos não piora, se é que tem como piorar esse momento. E aí, Libertadores, pelo menos para essa 8ª de final, eu sinceramente estou entregando nas mãos de Deus. Basicamente é isso. João de Deus e vamos lá, do jeito que dá. Mas enfim, um passo de cada vez. Hoje é um jogo de Campeonato Brasileiro. Antes de pensar em Libertadores, esses 3 pontos são muito importantes. Porque o Zubeldia para mim tem prazo de validade. E depois que ele sair, a gente segue a nossa vida. E o Fluminense vai ter seus objetivos no ano. Por isso é importante seguir pontuando e próximo da galera que está liderando ali o campeonato. Vamos à nossa provável escalação, que hoje, enfim, os desfalques, relembrando aí agora, o John Kennedy vai para o departamento médico, infelizmente. Se tem alguém, enfim, não viu nada ontem, sabendo de nada. O John Kennedy teve, infelizmente, uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, só volta no ano que vem. Tratamento vai passar por uma cirurgia. Thiago Silva, a boa notícia que eu falei, Thiago Silva está de volta, já iniciou os treinos com o grupo. Participou da atividade de ontem no CT e com isso se aproxima do retorno. Há uma esperança de ele voltar contra o Independiente Rivadavia. Ainda é cedo para cravar, acho difícil, mas pelo menos com essa volta ele já está realmente próximo de ficar à disposição novamente do Zubeldia. Freitas, Mijan, Matheus Reis são os outros que estão no departamento médico, pendurados para o confronto, Guga, Guilherme Arana, Hércules e Ignácio. Agora a gente vai
para essa provável escalação, que deve ter muita mudança. Já colocando aí na tela, o Zubeldia deve trocar os laterais, Samuel Xavier e René. O Fluminense deve ir a campo com Fábio, Samuel Xavier. James voltando à zaga ao lado do Ignacio. E René na lateral esquerda, no meio de campo. Aí a dúvida, já começa por aí. Hércules, Martinelli, um dos dois pode sair. Um dos dois saindo, não tem muita opção, você sabe. O Otávio jogaria, porque o Nonato deve jogar no lugar do Acosta. É uma tendência, o Acosta também ser preservado. Não foi possível apurar o time, muitas mudanças, muitos testes. Talvez antes do jogo a gente consiga descobrir essa escalação aí contra o Botafogo. Então a gente tem a possibilidade de ter esse meio de campo com Martinelli, Hércules ou Otávio, Nonato. Na frente, Canóbio ou Serna. Não é certo ainda que o Canóbio não começa a partida. Soteldo e Hulk no ataque. Deve ser essa a opção do Zubeldia. Eu sei que uma provável escalação como essa não é algo animador. Eu sei. Não estou aqui para motivar vocês com essa escalação, mas era esperado. Porque ele sabe que o jogo vital para a permanência dele é o de terça-feira. Ele sabe disso. E se não abrir vantagem aqui, a chance de eliminação é grande lá na Argentina. Então ele vai poupar, vai tirar alguns atletas, até pela sequência, vai preservar para ter mais condições de fazer um jogo mais intenso e competitivo no meio de semana. Hoje a gente vai ter a oportunidade de ver em campo novamente o Hulk, só que nesse sistema ele não jogou bem desde que ele estreou. Isso é um fato. Tomara que ele consiga mudar ou começar a mudar minimamente isso, até atuações razoáveis e finalizar melhor, porque agora não temos mais John Kennedy. Isso é muito preocupante. O Soteldo já vinha bem, ganha uma chance agora, pode ser uma chance de afirmação para ele também, até porque o Savarino vem muito mal. O Serna, para mim, é pular anúncio. Aí, dependendo do Canóbio entrar ou não. O meio de campo que falta criatividade com essa formação? Faltaria. Mas qual a criatividade vem tendo o Acosta? Pode ser que a gente tenha um meio até mais competitivo para disputar com esse meio de campo do Botafogo, pensando por esse aspecto e levando em consideração as atuações do Acosta. Laterais também, não acho que muda muita coisa. E aí o James voltando de lesão pode ter uma chance de novo. O Nonato falou com a Flu TV e a gente vai ver o que ele disse sobre a eliminação e o que espera agora desse clássico. A gente sabe como a torcida sentiu, assim como nós jogadores, comissão, diretoria. Todos nós temos uma parcela de culpa nessa eliminação, mas 2 dias depois a gente vai ter outro clássico, né, que a gente tem que demonstrar a força do nosso grupo. A gente sabe no que a gente falhou nessa partida de Copa e a gente tem que, o mais breve possível, dar esse retorno para a nossa torcida, porque a gente sabe que eles não merecem isso que aconteceu. Então, acho que um primeiro passo seria esse grande jogo contra o Botafogo que a gente possa fazer para retomar confiança para a Libertadores. Hoje a gente se encontra no G4, é claro que a gente sempre quer estar ali nos primeiros colocados, né, disputando. Os 3 pontos amanhã seriam muito importantes, seriam essenciais para a gente continuar nesse nosso objetivo. E como eu disse, também para nos dar confiança para a Libertadores que a gente tem a partir de semana que vem. Tá aí, portanto, Nonato falando da Flu TV, e agora eu vou chamar o meu amigo aqui, Fabiano Bandeira, sabe tudo de Botafogo. Sempre que tem clássico vovô, Fluminense e Botafogo, ele tá aqui para trazer informação. Tem muita informação no Botafogo para esse clássico. O Botafogo tá um tempo sem jogar, então ele chega para atualizar tudo pra gente e para falar como chega o rival para esta noite. Fala aí, meu amigo. Fala, galera que acompanha o canal do Lessa. Eu sou o Fabiano Bandeira, chegando com informações importantes a respeito do Botafogo para o clássico vovô, o mais antigo do Brasil, um dos mais antigos das Américas. Botafogo e Fluminense se enfrentam hoje às 21 horas no Newton Santos. Na quinta-feira que antecedeu a final da Copa do Mundo, o Botafogo voltou a campo pelo Campeonato Brasileiro e venceu o Santos por 2-1 no estádio Newton Santos. Dias depois, também em casa, o Botafogo empatou em 0-0 com o Vitória, mas teve um bom desempenho. Posteriormente, o Botafogo venceu o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão, com gol de cabeça do zagueiro Justino, que sobe muito bem da base. Desde então, o Botafogo não voltou a campo. São quase 2 semanas sem jogar. Isso foi mencionado
durante a semana no Espaço Lonier, no CT do Glorioso, onde estive fazendo a cobertura para Placar e também para o canal Fabiano Bandeira. Ferrarese, Vitinho, jogadores do Botafogo e o técnico Franklin Carvalho falaram sobre o descanso que o time pôde ter e a semana de treinamento, enquanto o Fluminense estava envolvido em duelos importantes pela Copa do Brasil contra outro rival, o Vasco da Gama. Isso foi citado com muito respeito por jogadores do Botafogo e pelo treinador também durante a semana. Fato é que o Botafogo, então, fez 7 pontos nos últimos 3 jogos, vive um momento positivo dentro de campo. Se desfez de 3 goleiros que vinham falhando muito, e hoje o Arleson, que acabou de chegar do Cercle Bruges da Bélgica, vem fazendo um bom papel. Fora de campo, o momento também é positivo. Antes da parada para a Copa do Mundo, muitas dúvidas com relação ao futuro do Botafogo. John Textor, ex-acionista majoritário, foi afastado. A GDA é a nova investidora, ainda não foi anunciada oficialmente, mas já trabalha nos bastidores com o clube, que vive um momento de austeridade, mesmo estando no mercado, contratando alguns jogadores. O Botafogo manteve o Danilo, não cedeu às pressões, não vendeu uma referência técnica no mercado interno, não vendeu para o Palmeiras e mantém outros jogadores muito qualificados, como o Montoro, como o Medina e outros atletas que fazem a diferença em campo. O Guinho, volante que subiu da base, virou titular, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Pode ser que o Domingos Andrade, angolano de 23 anos que veio do Porto B, faça a estreia pelo Botafogo como o primeiro homem de meio campo. Se mantiver a estrutura tática do jogo com o Cruzeiro, Franklin Carvalho pode levar a campo o Arleson no gol, o Vitinho na lateral direita, o zagueiro Justino formando dupla com o Ferrarese e o lateral esquerdo Alex Telles, que teve o contrato renovado por mais 2 temporadas. O anúncio foi feito ontem nas redes sociais do Botafogo. Isso também influencia positivamente o clube. Alex Telles é uma referência técnica, fez gol em final de Libertadores, vem jogando muito bem com a camisa do Glorioso. Então, o Arleson, Vitinho, Justino, Ferrarese e Alex Telles, Domingos Andrade podendo estrear como primeiro homem de meio campo, quem sabe, Danilo trabalhando como interno pela direita, o Medina como interno pela esquerda, Montoro como aquele meia central com muita mobilidade, e aí pelo lado direito, na hora de descer na cobertura com o lateral, o Danilo se revezando com o Montoro, do outro lado, Matheus Martins como aquele ponta esquerda e o centroavante Arthur Cabral. Isso se o técnico não fizer mudanças, mas Franklin Carvalho pode surpreender com outra escalação. Você me encontra no canal Fabiano Bandeira falando sempre a respeito do Botafogo e na Placar, às 13 horas de segunda a sexta, no Placar aberto ao vivo, falando sobre futebol no geral, com o tricolor José Ilan, com o André Garoni, vascaíno, a Raíza Simplício e o paparazzo rubro-negro. Beleza, galera? Um forte abraço ao meu amigo Vitor Lessa. Parabéns pelo trabalho. Um abraço a todos que acompanham o canal. Valeu, fui! Valeu, meu irmão. Tamo junto e até a próxima. Tudo de bom aí pra você. É um jogo que vai ser... O Botafogo lá compete muito. É um time que sofreu algumas perdas na temporada, mas conseguiu ainda manter uma base ali que tá sendo competitiva. Tá ali no meio de tabela e em casa tem sido forte. Então, sem dúvida alguma, vai ser um jogo extremamente complicado no Engenhão. No tapetinho, onde o Fluminense não costuma ir muito bem, como a gente sabe nos últimos tempos, apesar da vitória no Campeonato Carioca. Vamos para a arbitragem para a gente fechar aqui o nosso pré-jogo. Apita a partida Bruno Arleu de Araújo, auxiliado pelo Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e o Luiz Cláudio Regazzoni. O VAR vai ser o Rodolfo Toschi Marques. Bruno aqui, da Ferj, né? Conhecemos muito bem. É hoje talvez o principal árbitro do futebol carioca. Já apitou, vou colocar aí na tela flusão.info. Esse ano foram só um jogo, né? Na verdade. Apitou o 0x0, Fla-Flu. Campeonato Carioca também, dia 8 de março, apitou o 0x0, o jogo da final, né? 0x0 Fluminense e Flamengo. Ano passado ele apitou 2x0 Fluminense em cima... Não, Botafogo 2x0 em cima do Fluminense, justamente no Engenhão. E teve outro 0x0, Fla-Flu também, no Campeonato Carioca.
e a vitória do Botafogo por 2-1 sobre o Fluminense. Os jogos que ele apitou recentemente, o retrospecto geral, 24 jogos, 8 vitórias, 7 empates e 9 derrotas, ou seja, com Bruno Arleu no apito, o Fluminense perdeu mais do que ganhou, mas também a título de curiosidade, uma diferença muito pequena. Vamos ficando por aqui, transmissão do Sport TV e do Premier, mas você sabe, a transmissão em áudio é com a gente no Jornada, a partir do jogo às 9 da noite, então a partir das 6h30 da noite, já estaremos ao vivo, direto do Engenhão, com aquela cobertura que você já sabe, e eu espero vocês mais tarde, na base, com o apoio, com fé, em João de Deus, que a gente vai conseguir um bom resultado, sabe lá, Deus como, com todas as dificuldades, quem sabe a gente não consegue sair com pontos para a gente ir um pouquinho mais tranquilo para esse jogo de terça-feira. Um abraço, tamo junto, valeu!